Começamos o período no dia 16 de novembro. A primeira aula com Farina foi no dia 17, a segunda foi no dia 19, a terceira no dia 22, a quarta no dia 24, a quinta no dia 26, e hoje é a sexta aula, né? Aula 6, conjuntos e relações. Queria só saber... Mariana Trancoso, ela perguntou do seguinte, do efetivado e do concordado. Eu tinha esquecido, Mariana. Mariana Trancoso, funciona assim. Agora, para os ingressantes não aparece isso, tá, gente? Mas a partir do segundo período, quando vocês se inscreverem, vocês vão botar lá assim, eu quero me inscrever em Biofísica. Cliquem lá em Biofísica. Aí depois eu quero me inscrever aí segunda e quarta. Aí depois eu vou me inscrever, sei lá, em Anatomia, quintas e sextas. Aí você vai montar sua grade, ela tem horários coloridos para você não se perder ali. Lá no final vai aparecer assim, efetivar pedidos. Tem que clicar ali, clica em efetivar pedidos. Essa planilha, esse seu sistema, ele vai lá, esse pedido ele vai lá para a secretaria. A secretária vai analisar, a Mariana Trancoso, ela pediu para se inscrever nisso, nisso, nisso. Beleza. Ela vai falar assim, ela não está com nada sobrescrito, né? Não tem 12 horários sobrepostos, está tudo certo. Ela vai dar um concordado. O concordado quer dizer o seguinte, a secretaria falou que, beleza, você está inscrita e você tem o direito de estar inscrito ali. Por exemplo, vamos supor que a Mariana ela puxou duas matérias que estão sobrepostas, porque ela gosta da matéria A, mas ela tem que fazer a matéria B, só que elas estão no mesmo horário. Ela puxou as duas porque ela ainda não se decidiu. Ela está no período de inscrição, ela puxou as duas. A secretaria ela vai falar não concordado, porque não pode. Aí você vai ter até o período final de inscrição de disciplinas para regularizar a sua situação. Se até o final a secretaria deixar não concordado, aí você vai se chutar das duas matérias, porque não pode ter horário sobreposto, só para os alunos que estão concluindo a graduação. E o efetivado é o seguinte, a secretaria falou, deu o joinha lá, está concordado, aí vai terminar o período de inscrição em disciplinas, que é de 3 semanas. Depois dessas 3 semanas, vem um período de alteração de inscrição, ou seja, ela se inscreveu e quer desistir, ou ela puxou uma turma A e quer ir para a turma B, aí ela tem mais uma semana de gordura aí para mudar as inscrições, para ela se acertar, tá bom? E aí, depois que terminar o período de alteração de inscrição, aí vai ser rodado uma coisa que se chama CRID, tá? O CRID, vou escrever aqui no chat, que é CRD, se chama Confirmação de Registro de Inscrição em Disciplinas. Você vai ter um documento que você vai pegar lá na plataforma da UFRJ, lá no SIGA, você vai lá em documentos, aí tem assim, agora não tem porque não rodou o CRID ainda, mas vai aparecer boletim histórico, boletim de orientação acadêmica, que é o BOA, e vai aparecer assim, CRID. Ele roda geralmente depois de 2 meses de aula, depois de 2 meses que começou o período. No CRID, vai de fato mostrar todas as disciplinas que você está fazendo e as que estão efetivadas, tá? Depois que concordou e terminou o período de alteração de inscrição, aí é efetivado no CRID. O CRID mostra, eu de fato estou cursando a matéria A, B e C. Por que tem isso? Geralmente, pessoal, geralmente não, muito raramente, existem casos que o aluno está inscrito numa matéria e dá um problema lá no banco de dados do SIGA, e ele fala assim, não, Ellen, você não está inscrita não, azar o seu. Aí, para não prejudicar o aluno, né, para que ele não perca esse comprovante, você tem esse CRID. Então, assim que rodar o CRID, talvez rode no final desse mês, né, já tá, então, talvez semana que vem, assim que rodar, vai aparecer lá no SIGA. Eu recomendo que vocês salvem esse documento numa pastinha no computador e falem, CRID 2021/2, CRID 2022/1. Vai salvando até o final da faculdade, porque é raro de acontecer, nunca aconteceu comigo, mas se der um problema, aquilo ali é um documento que vai te salvar e falar, não, pô, estou inscrito assim, o problema é do SIGA, tá? Para isso que serve o CRID. E aí no CRID são as matérias efetivadas, tá bom? Entendeu, Mariana? Entendi sim, professor. É que eu fiquei na dúvida, aproveitar para tirar a dúvida, né? Porque teve uma matéria que eu me inscrevi no CIV que está escrito que foi concordada, mas não foi efetivada. Eu queria entender o que isso significava. É porque ainda não rodou o período de inscrição. Deve estar no período de alteração e aí tem que esperar a secretaria dar a efetivação para aparecer no CRID, tá?
Entendi. Isso que a Mariana está falando, gente, enquanto ele não fica efetivado, vocês têm um documento chamado CRPID, que é a confirmação de registro, né, de pedido de interesse em disciplina. O CRPID, ele só fala assim, ó, ela quis se inscrever, mas não quer dizer que você está inscrita, não. Ali só mostra o seu interesse. O que quer dizer que você está inscrito efetivado mesmo é o CRID. Ele que é o que vale mesmo. Quando você clica em efetivar inscrições, ele gera automaticamente esse CRPID aí. Mas ele só vale mesmo para falar, ó, a plataforma sabe que você está com interesse nessa matéria. E não quer dizer que você tá inscrito. Muita gente faz isso. Pega o CRPID, leva na secretaria e fala, eu estava inscrito. Mas esquece que aquilo ali é só um registro de interesse. A inscrição efetiva mesmo é no CRID. Tá? Isso também é importante. Foi até bom ela ter perguntado, porque isso é uma coisa importante também. E a Mariana também sabe, né, Mariana? Depois que começa o período, tem o período de inscrição, tem o período de alteração e tem o período de trancamento. O período de trancamento geralmente termina no terceiro mês de aula. O trancamento é o seguinte: você está fazendo a matéria, está inscrito, fez a prova, aí sofreu um acidente, ou não gosta mais da matéria, ou vai ter que fazer uma outra atividade nesse horário da disciplina, você tem a opção de trancar a disciplina até um período. Tem lá o dia 2 de janeiro, um exemplo. Até o dia 2, você pode entrar na plataforma e clicar lá, trancar. Aí vai ter um cadeado, você vai trancar aquela matéria. Isso quer dizer o quê? Que você não vai ser mais reprovada por falta, por frequência, e você vai ser desligado daquela matéria ali, entendeu? Se você abandonar o curso, abandonar a disciplina sem trancar, no final o professor vai lançar o RFM, reprovado por frequência e média. E aí você vai diminuir o teu CR, né? Porque você vai ficar com 0, e se for uma disciplina que tenha 4 créditos, 8 créditos, vai entrar na média geométrica lá, a média ponderada do cálculo do CR, e vocês vão ser prejudicados. Então, tá pesado, tá com muita tarefa em casa, vocês não têm essa opção, tá? Aluno ingressante de primeiro período não pode trancar nada. Mas a partir do segundo, se tiver algum problema pessoal, aí vocês vão ter que trancar, ou então não gostou da matéria, tranca até aquele dia. Ah, professor, passou o período de trancamento, eu tô com catapora, tô com problema de saúde, não vou poder trancar. Problemas de saúde podem trancar sim, tá? Você vai fazer uma justificativa. Aí é o trancamento justificado. Também é possível. Não, ninguém vai prejudicar ninguém porque ficou doente. Beleza? Acho que eram essas as dicas iniciais que eu sempre passo para os alunos que estão começando, porque é importante. Lembra de mais alguma coisa, Mariana? Outra dica aí? Não, acho que não. Acho que você deu até mais informação do que eu sabia. Beleza, então. Que bom. Então, para a nossa aula de hoje, gente, vamos recapitular o que o professor Farina ele começou, né? Já nessas últimas 5 aulas. A ideia dele inicial foi mostrar, né, a importância da matemática e como ela está presente e viva em cada parte, né, da nossa vida, desde ali na pescaria até problemas matemáticos mesmo, de resolução de questões, modelagem de fenômenos físicos. Isso é muito importante. Aí a ideia hoje é que eu dê uma repassada geral no que ele já falou, e que se ficou alguma coisa turva, né, algo que ficou difícil de compreender, a gente pode debater hoje. Só para confirmar aqui, vou com uma ponta aqui na minha tela, vocês já estão frequentando a monitoria? Já está certo o dia da monitoria? Quais são os dias da monitoria aí? A quinta-feira. Quinta-feira tem de manhã Vou botar aqui, ó. com a Gabi e depois da aula de 3 horas tem com o André. Acho que não é quarta, não? Eu acho que é quarta-feira. É quarta. Eu tô confundindo muito os dias. Tá. Então, quarta é de 8 às 10 com a Gabi, né? Isso, aham. Easy. De 8 às 10. E com o André também é quarta? Isso. Tá, então. Quarta também tem André. O André é de 3 às 5. Isso. Beleza.
Gente, é muito importante que vocês frequentem a monitoria, tá? Para tirar as dúvidas. É o que gerou uma dúvida na aula passada. Ah, professor, os monitores não estavam com gabarito, mas a ideia é exatamente essa, você tentar resolver a questão e, ó, professor, o monitor, ou então, fala comigo, né, com o monitor, eu não consegui fazer do zero, tô travado, tá tudo em branco. E aí eles têm o dever de auxiliá-los, tá? Não é chegar e falar que os monitores vão fazer as questões de 1 a 50 da lista 1. Não, vocês vão ter que tentar fazer. Se não conseguir fazer nenhuma, você vai falar para ele, cara, não consegui fazer nenhuma. E ele vai te auxiliar, não resolvendo e te entregando a solução, mas sim falar, ó, você tem que rever esse tópico aqui você está um pouco fraco. Dessa forma que funciona a monitoria. Ou então você fez uma parte da questão e ficou numa dúvida ali matemática ali no meio. Você também tem essa opção de tirar as dúvidas com ele, tá? E é sempre com a Gabi, com o André e comigo, tá, gente? Pode entrar em contato sempre que for necessário aí, tá? O meu contato, fica à vontade para tirar as dúvidas. Vamos lá. Então, começando propriamente, o Farina já falou sobre os números, teorias de conjuntos, ele falou sobre os conjuntos em si e relações. Ele também falou um pouco de funções, né? Binômio e trinômio de segundo grau. Então, vamos dar uma passada geral nisso tudo que foi visto. Se não ficou claro em um pedaço desse aí, tá? Vocês interrompam, que a ideia é que essa base inicial fique bem sólida para que, no meio do curso ali, quando a gente observar limites, derivada integral, não surjam dúvidas do tipo básico, né? Dúvidas de inequação, porque tudo isso vai ser utilizado lá na frente. Então, tem que ficar forte aqui no início. Vamos lá, então aqui eu dividi o sumário, né? Vamos hoje rever os conjuntos, definição, relação de pertinência sobre o conjunto, os tipos, a anotação padrão, representando graficamente, geometricamente, o produto cartesiano. Então, isso aqui tudo vocês já viram. As definições do conjunto, não é uma definição precisa, né? O conjunto, na nossa cabeça, é um sistema que tem infinitas ou finitas coisas, finitos elementos. Ele possui sentido de totalidade ou coleção, né? Um apanhado, uma amostragem, representados por letras maiúsculas, A, B, C, ou letras gregas. E para cada membro do conjunto, a gente dá o nome de elementos. Então, o conjunto A com os elementos 1, 2 e 3. Um conjunto ômega com os elementos 9, 10 e reticências. Pode ser um conjunto com infinitos elementos. A representação, então, como eu já falei, ó, eles podem ser representados de duas formas, enumerando-se os seus elementos, como eu falei, 1, 2, 3. Eles devem ser separados por vírgulas, tá bom? Ou indicando uma propriedade comum a todos os seus elementos. Não necessariamente todos os conjuntos têm que ter números aqui, tá? 1, 2, 3. Isso aqui não é uma obrigação. Eu posso ter, por exemplo, o conjunto das vogais, né? O conjunto V, conjunto que tem as vogais, separados também por vírgula, tá bom? Então, V é um conjunto que tem vogais. É uma forma de denotar conjuntos. Então, por exemplo, descreva cada um dos elementos listando cada um dos conjuntos listando seus elementos. X, né, um conjunto X, como Farina falou, é sempre entre chaves, tá? Essa barra na vertical significa tal que é a condição. Então, o conjunto X, tal que X, é um número inteiro no intervalo de 3 até 7. Ora, de 3 até 7, então a gente vai escrever X como sendo 4, porque o 3 está aberto, né? Ele já falou, o 5, o 6 e o 7. E por que é 4, 5, 6 e 7? Porque são números inteiros, né? Números inteiros, 4, 5, 6 e 7. O outro exemplo é um mês com exatamente 30 dias. Então, você vai colocar lá X, um mês, né? Só vai ter um elemento com exatos 30 dias. O conjunto número 3, X, tal que X, é a capital do Brasil. Então, vai ter só um elemento lá, X, um elemento com a capital do Brasil. Vai botar lá Brasil. Tá bom? Isso aí foi visto pelo professor Farina e pelos senhores. A relação de pertinência, né? Isso confunde um pouco com algumas pessoas. O que é pertence contido ou estar contido? Vamos lá. É um ezinho comercial, e ele indica se um elemento pertence ou não a um conjunto.
Então, pertence é assim, o não pertence é o tracinho na diagonal. Alguns exemplos, né? O elemento A, que é uma vogal, ele pertence ao conjunto V. Então, A, ele pertence ao conjunto V, porque o V, né, é um conjunto com as vogais A, E, I, O e U. Já o B não pertence a V, né? O B não pertence a V porque ele não está aqui dentro. Então, o B não pertence. Subconjuntos, pessoal. Lembrando, então, que pertinência é para saber se ele pertence ou não ao conjunto. E o estar contido é o quê? São os subconjuntos. Dados dois conjuntos A e B, dizemos que A é subconjunto de B quando todo elemento de A também é elemento de B. Vamos ver aqui, então, ó. Então, eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Então, aqui é o conjunto B, tá bom? E aqui a gente tem o elemento A, o conjunto que tem os elementos de A. Então, vamos supor, aqui eu tenho 1, 9, 8 e 7. Todo elemento de A também é elemento de B. Também é elemento de B. Então, o que eu posso falar? Que o conjunto A está contido no conjunto B. O conjunto A, ele está contido no conjunto B. Tá bom? Ou então, que o B contém o conjunto A. Tá? É a forma análoga. O A está contido dentro de B, então, consequentemente, o B contém o A. Lembra que a regrinha é a regrinha oposta, né? O C é de contém, né? Só que você vai falar, o C é de contém, mas ele significa estar contido. E o outro que não é um C, que é ao contrário, ele de fato significa o contém. Então pensa, é C de contém, mas o contém é ao contrário, é a lógica inversa. Tá? Agora, se eu tenho um outro exemplo aqui. Vamos lá. Se eu tenho aqui o B, e agora eu tenho isso aqui, o A. Então eu tenho aqui 1, 2 e 4. Todo elemento de A também é elemento de B? Olha, não, né? O 2 e o 4 são elementos de A que não são elementos de B. Então eu não posso falar que o A ele está contido no B. E também não posso falar que o B contém o A. Por quê? Porque o 2 e o 4 não está dentro do B. Somente se todo elemento, tá? Isso é importante. Todo elemento de A também é elemento de B. Isso é relação de subconjunto. Importante que fique claro. Então, aqui uns exemplos, olha. O A é igual a 2, 4 e 6. O B é o número inteiro do 1 ao 6. O que a gente pode falar? A gente pode falar que o A ele está contido em B? Sim, né? Olha, todo elemento de A também é elemento de B? Aqui tem um 2, aqui tem um 4 e aqui tem um 6. Então, sim, todo elemento de A também é elemento de B. Se todo elemento de A é de B, então A está contido em B. E o B contém A. O B contém o A. Por quê? Porque os elementos de B também são elementos de A. Beleza? Mais algumas especificações. Ó. Agora 2, 4 e 7. E o A e o B é 1 ao 6. Há um elemento de A que não pertence a B. Quem é? O 7, né? Aqui não tem o 7. O A, então, não pode ser considerado um subconjunto de B. Só pode ser considerado subconjunto se todo mundo que está num conjunto estiver também no outro conjunto. Eles têm que ser os mesmos, tá? Todos eles. Se faltar um, já não serve. Se no conjunto A houver pelo menos um elemento que não pertence ao B, que no caso é o 7, o conjunto A não está contido em B. Esse caso, né? O conjunto A não está contido em B. Aqui a anotação. Não está contido é a setinha com a diagonal, né? Então, o B também não contém A. Ok? Podemos representar essa relação da seguinte forma, né? O A não está contido em B e o B não está contido em A. Vamos lá, tipos de conjunto, pessoal. Temos o conjunto unitário, que é aquele exemplo da capital, o conjunto que representa a capital do Brasil. Conjunto unitário, só tem um elemento. Mês que começa com a letra F, né? Fevereiro, um mês que começa com a letra F, é um conjunto unitário.
Conjunto vazio é aquele que não possui nenhum elemento. Foi até uma pergunta, foi uma constatação aí legal de um dos alunos, eu não me lembro o nome, mas o conjunto vazio, ele está presente em todos os conjuntos, né? Ele é o conjunto que satisfaz todos os outros conjuntos. Ele é um subconjunto universal. Ele é designado por vazio, que é um zero cortado. É o conjunto vazio. Então, por exemplo, eu quero saber um conjunto X, tá? É igual a um xzinho pertencente aos naturais, tá? O que? Xzinho é menor do que zero. Olha, natural menor do que zero não tem, né? Se fosse natural menor ou igual a zero, aí seria zero. Seria x igual a zero. X igual a zero seria um conjunto unitário. Mas é menor do que zero. Não tem natural que seja menor do que zero. Então é um conjunto vazio. Ok? Outro detalhe aqui, gente. Existe diferença, né? Aqui é um x maiúsculo, ele denota o nome do conjunto. O x minúsculo, ele denota o elemento do conjunto. Esse x é o conjunto total. É como se fosse assim, x, tá? E o x minúsculo é o que fica aqui dentro. x1, x2, x3. E no caso a gente não representa com x1, x2, x3. A gente coloca o elemento, né? 1, 2, enfim, pode ser uma fruta, maçã, né? Pode ser um mês, março. Tá bom? É assim, esse aqui poderia ser o x1 minúsculo, esse aqui poderia ser o x2, x2, esse aqui seria o terceiro elemento, x3, esse aqui o quarto elemento, x4. Tá bom? Olha lá, como eu falei, a constatação 3, o conjunto vazio é um subconjunto de qualquer outro. Se ficar com dúvida, por favor, hein? Pode comunicar aí. O conjunto universo contém todos os elementos necessários para determinar para desenvolver um determinado assunto. Então vamos lá, dar um exemplo de conjunto universo, também chamado, gente, de espaço amostral. Espaço amostral. Geralmente denotado por ômega, né? Então, qual é o conjunto universo ou o espaço amostral, né, de um dado? Ora, se eu jogar um dado só pode cair 1, 2, 3, 4, 5, um dado convencional, né? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só pode ser essas 6 opções. Então, o conjunto universo do meu determinado assunto é o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, conjunto universo dos meses do ano. Então, janeiro, né, a dezembro. É assim que a gente vai fazer. Até agora, acho que nenhuma dúvida, tranquilo, né? Essa parte aí é bem tranquila. Vamos lá, continuando. A designação também é por U, né? Ou ômega, enfim, U ou ômega, né? Que é uma letra grega. A solução de problema será diferente conforme o conjunto universo considerado. Claro, você pode resolver um problema. Claro que tem casos que, como dado, como os meses, não tem outra solução, mas pode existir casos que você vai usar um conjunto universo diferente. Então, vamos lá. Pulou. Esse aqui, por exemplo. Deixa eu apagar esse... Supondo o conjunto A como sendo os meses que começam com a letra A. Olha, se começa com a letra A, então vai ser abril, né, e agosto. Então, o meu conjunto universo são meses do ano. Abril e agosto não são meses do ano? Sim, beleza. Agora, olha só. Se o meu conjunto universo for meses do primeiro trimestre, então temos janeiro, fevereiro e março. Janeiro, fevereiro e março são meses do primeiro trimestre, mas nenhum deles começa com a letra A. Então, o meu conjunto A, nesse caso aqui, é vazio. Tá vendo? Então, veja. Veja que, mesmo com o mesmo conjunto universo, né, que são os meses do ano, se eu mudar o critério, a solução de um determinado universo, ele vai mudar o conjunto, né? O meses do ano, abril e agosto, começam com A. Só que agora eu quero meses do ano, só que do primeiro trimestre. Então, A já não é mais o mesmo, muda, é o vazio. Isso aqui, didaticamente, serve para mostrar o quê? Né? Que a gente pode ter
diversas soluções para o mesmo problema. E isso é mostrado pelo teorema, pela teoria de conjuntos. E, enfim, a gente começa com os conjuntos especiais, né? Aqueles conjuntos que determinam, enfim, alguma quantidade de elementos específicos. A gente fala sobre as interseções, né? Sobre o complementar. O que seria o complementar? É o que não está nesse aqui, A, B. Que é o complementar de A? Seria todo mundo que não é o A. E dentro desses conjuntos especiais, nós temos os clássicos conjuntos dos números naturais, né, inteiros e os racionais, que vocês também já viram. O N representa os números inteiros não negativos, né? 0, 0, 1, 2, 3, vai para frente. Professor, eu sempre tive dúvida do zero. O zero é o quê? O zero, pessoal, ele é um número não negativo, tá? E um número não positivo. Então, se for um número inteiro não negativo, vai ser lá 0, 1, 2, 3. Se for um número inteiro não positivo, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Se for um número inteiro não negativo não nulo, 1, 2 e 3. Se for não negativo, se for não positivo não nulo, menos 3, menos 2 e menos 1. Tá bom? Então, aqui, ó. Os naturais não negativos. Então, 0, 1, 2 para frente. Os naturais não negativos, não nulos. 1, 2, 3. Isso aqui também é pela lógica inversa, né? Tem um sinal de mais, só que você fala não negativo. Então, por exemplo, aqui tem um sinal de menos, então ele é o não positivo. Não positivo é menos 3. Vamos voltar aqui. Não negativo são reticências, né? São infinitos. Menos 2, menos 1 e 0. E os não negativos não nulos, então são infinitos. Menos 2 e menos 1. Tá bom? Então, 0 é um número não negativo e um número não positivo. Isso que é a definição do número 0. O Z é o conjunto dos números inteiros. Ok? O Q é o conjunto dos números racionais. Lembra de que ele tenta lembrar sempre de quociente, tá? Lembra o Q como um quociente. Lembra como se fosse uma divisão. Você obtém ele por meio de divisão de números. São os conjuntos dos números racionais, tá? E todo número inteiro é um número racional, tá? O número decimal exato também é um número racional. Então, 2,13 é um número racional, né? 2 é um número racional. Menos 2 é um número racional. Toda dízima periódica é um número racional. 2,3 e assim que você coloca ele como uma geratriz, é um número racional. Ah, professor, então π é um número racional. 3,14, 15, 17, 20... Não, não é, né? O π não é um número racional, não. O E, professor, que é o 2,71394, também não é um número racional, não. É uma dízima periódica, tá? Dízima periódica. O π não é uma dízima periódica. Então, olha só. Todo número racional, ele resulta da divisão de dois inteiros, que pode resultar em um número inteiro ou um número racional, ou um número decimal. Então, se for 3 sobre 2, que dá 1,5, é um número racional, divide dois inteiros. Se for 2 sobre menos 1, vai dar menos 2, também é um número racional. Divisão de dois números inteiros, deu um número inteiro. E aqui, no caso, deu um número decimal. Aí temos três casos, né? Ou o denominador da fração apresenta na forma irredutível apenas os fatores primos, 2 ou 5. No caso, pode ser, né, 2 ou 5, mas pode ser 4. Pode ser aqui, vou escrever, vamos lá. Um asterisco, aqui 2, né? Um asterisco, aqui 5. Mas, claro, pessoal, pode ser vezes 1, vezes 2, né? E aqui também, 5 vezes 1, vezes 2. Então, se for 2, 4, 6, 8, 10, ou então 5, 10, 15, 20, também vai ser uma forma irredutível, você vai conseguir botar nessa fórmula bonita aqui.
0,3. Outro caso é, o denominador ele não apresenta na forma irredutível nem o fator 2, nem o 5. Olha só, 3. 3 não é 2, 3 não é 5, e 3 também não pode ser obtido por 2 vezes algum número, né? É um número, claro, um número natural. O 5 também não. Então, nesse caso, a gente tem uma dízima periódica simples, e também é um número racional. E o terceiro caso, pessoal, ele apresenta na forma irredutível tanto os fatores 2 ou 5, como outro fator primo, distinto de 2 ou 5. O decimal obtido é uma dízima periódica composta, tá? 83 por 75, também é um número racional, ok? Essa parte vocês já fizeram, foi inclusive uma dúvida de uma das alunas que perguntaram por que o professor multiplicou por 10, por que ele não multiplicou por 100. Pode multiplicar, tá, gente? A ideia é você entender como é que você chega na geratriz. Então, você pega o número igual a x, multiplica por um número que você quiser e subtrai eles. 2 menos 1, você vai chegar na função geratriz. Isso se for, né, uma dízima simples. Nesse caso aqui da composta, você também vai fazer o mesmo procedimento, multiplica por 100, vai chegar nisso aqui, subtrai, você também chega na função, né, que gerou o número racional. Professor, eu confundo muito racional com real, porque racional é com R, real também é com R, mas lembra que o Q é de quociente, tá? Quociente. E o real é o R do real mesmo. É importante. Designando, então, outros conjuntos especiais. Continuando, nós temos os conjuntos dos irracionais. Π, o número neperiano, que é o E. Enfim, todos os números que não são dízimas, periódicas, né? Nem simples, nem compostas, são os números irracionais. Quando você divide um número, ele tem infinitas casas decimais. Por exemplo, 3 meios é um número racional, vai dar 1,5. Mas vai ter um número dividido pelo outro que não satisfaz essas condições aqui, né? Ele nem é o primeiro, nem é o segundo, nem é o terceiro, e aí você vai ter um número irracional. Os clássicos, como eu falei, π, né? Geralmente constantes, algumas constantes também, são números irracionais. Eles não podem ser representados por meio de uma fração, ou seja, o pessoal até fala brincando, quer descobrir o número do π? Pega lá o comprimento da Terra, né, e divide pelo diâmetro, aí você vai achar o π. Não é isso, né, pessoal? O cara não pegou o comprimento da Terra e dividiu pelo diâmetro e achou o π. Ele é um número irracional que surgiu da solução de problemas matemáticos. Claro que se você fizer isso aqui vai dar certo, porque está satisfazendo o comprimento do arco de uma circunferência. Você obtém também esses números irracionais pela raiz quadrada de um número. Então, a raiz quadrada de 2, você vai ter um número irracional. Raiz quadrada do número 4, não, né? Raiz quadrada do número 4, você tem um número que é um número real, número 2. Ou seja, números que possuem infinitas casas decimais e nenhuma delas obteremos um período de repetição. Raiz de 10, raiz de 11, certo? Você tem infinitas casas decimais. E, por último, o conjunto R, que é o conjunto dos números reais, tá? Os reais são todos os números racionais e os irracionais. Então, o π, ele é um número irracional. E ele também é um número real. O 4 é um número inteiro, é um número natural, ele também é um número racional e também é um número real. Tá bom? O E é um número irracional e também é um número real. Então, lembra isso confunde muito, né? Lembra que o irracional é um número que ele não se repete. A dízima periódica não é simples nem composta, e ele não se repete, é infinito. Lembra sempre dos casos do π. E até aqui, beleza. E por fim, a gente tem o conjunto dos números complexos, tá? O complexo, ele não é real, o complexo, ele não é racional, nem é natural, nem inteiro, ok? Ele é complexo. Foi uma criação matemática para a resolução de alguns problemas que, com os números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais, não era possível, né? O René Descartes chegou e pensou, se eu fizer um plano e chamar que todos os reais estão na abscissa, eu posso criar um outro plano com os imaginários que estão na minha ordenada. E aí, então, criaram-se os números imaginários. Foi uma criação do homem, tá? Para resolver problemas. Os números imaginários, eles são imaginários, não existem. Então, eles são todos os números reais
e resultantes de uma raiz quadrada negativa, né? O famoso I ou o J. Então, raiz quadrada de menos 9, né? Raiz quadrada de menos 9, que a gente escreve como 3i, né? Ou 3j, ou, né, j3, isso é um número complexo. Tem a parte real e tem a parte imaginária, ok? Todos esses números, eles têm essa propriedade que o i ao quadrado é igual a menos 1, né? O i, também chamado de j, é igual a raiz quadrada. Vou botar aqui. O i ao quadrado, ou j ao quadrado, é igual a menos 1. Por quê? Porque o i é igual a j, é igual a raiz quadrada de menos 1, tá? Ou seja, eles criaram um número complexo, né, com a raiz quadrada de um número negativo. Por quê? Porque o que o Farina falou, existem problemas matemáticos, né? Vamos dar um exemplo aqui do binômio lá, que a sua parábola, ela não corta ali o eixo x. E você não tem como resolver aquela função, aquela equação, y igual a x2 mais bx, né, mais c, com o número real. Não tem nenhum número real que está aqui embaixo que vai fazer a satisfação, né, dessa equação daqui. Você não consegue resolver o problema matemático. Fiz lá uma modelagem numa placa de Petri e contei as bactérias e via que ela crescia com 2 ao quadrado, 2 elevado a x mais 3. Né? Eu fiz lá y é igual a 2 elevado a x mais 3. E aí eu fiz a solução. Quando é que isso aqui dá zero? Quando eu tenho y igual a zero. Não consegui fazer raízes reais. Aí, na época, então, surgiu esse problema e o pesquisador falou, não, pô, a gente vai parar aqui, desistir, voltar para casa? Não. A gente criou um mecanismo. E o mecanismo criado foi um número complexo, que foi uma invenção da matemática. E olha que legal, né? Isso foi inventado para resolver esses problemas e hoje em dia é utilizado como ferramenta matemática para muitas áreas para muitos estudos da área de saúde, né? Eu vou colocar esse link aqui, depois eu mando o PDF da aula, eu sugiro que vocês acessem para saber como é que é a importância dos números complexos para resolver, né, para utilizar na utilização de mapeamentos cardíacos, que é o eletrocardiograma. Eles são muito importantes. A base do eletrocardiograma utiliza a modelagem dos números complexos. Então, eu encaminho para vocês o PDF e vocês podem acessar para quem tiver curiosidade, tá? Com relação ao material, gente, eu sempre termino a aula, tá? Aí até a próxima aula, ou então se eu me esquecer, vocês podem me lembrar aí pelo grupo do WhatsApp. Mas eu sempre mando eu tenho uma lista de e-mails que tem os e-mails da turma, e aí eu mando para todo mundo nessa lista, se chama BMW 115 2021/2, e aí todo mundo sempre recebe os PDF das aulas, tá? Aí vocês podem utilizar o PDF para estudo, compartilhar com quem quiser, fiquem à vontade. Beleza? Então, graficamente, né, o diagrama de Venn, olha, os números naturais, eles estão contidos nos números inteiros, os números inteiros estão contidos nos números racionais, tá bom? E os números racionais estão contidos nos números reais, ok? E os números irracionais também estão contidos nos números reais, ok? E o complexo, ele tem uma parte real, né? Um número complexo, ele tem uma parte que é real, mais uma parte imaginária. Imaginária. O que é isso? O complexo, ele tem a parte real, ó, e pode ser irracional, pode ser racional, pode ser inteiro, pode ser natural, e tem a parte que não é real, né, que é imaginária, que é essa aqui, ó. Aqui está a parte imaginária. Ok? Resumindo, ó, o conjunto dos números naturais é representado por N,
ele reúne os números que usamos para contar, né, incluindo o zero. Por isso que surgiram os números, né, porque alguém teve a ideia de contar coisas, né, e depois cobrar pelas coisas contadas, que surgiu aí o nosso mecanismo atual de lucro e de prejuízo. Alguém decidiu, vamos contar a quantidade de bois. E por isso que a gente hoje conta tudo, né? Se lá atrás ninguém evoluísse contando alguma coisa, hoje em dia a gente não precisaria pagar por nada. É uma ideia filosófica que as pessoas falam sobre o princípio de contagem. Imagina se nunca ninguém tivesse pensado em contar. É um problema. Ou não. Aí depois temos os subconjuntos dos números naturais, olha. O asterisco simboliza não nulos, então 1, 2, 3, n é o número natural menos o zero. Esse menos significa exclusão, tá? Quando você tem um sinal de menos com conjunto, significa exclusão de um elemento. Então é n excluído o zero. Aqui, ó, NP são os naturais pares, 2n, né? N variando de 0 até infinito. Quando n for 0 vai dar 0, quando n for 1 vai dar 2, quando n for 2 vai dar 4. NI são os inteiros, são os naturais ímpares, né? 2n mais 1. Então, quando n for 0, vai dar 2 vezes 0, 0 mais 1, 1. Quando n for 1, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. E assim vai, 5, 7, 9. E os naturais primos, pessoal, os naturais primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Vou mandar no grupo para vocês um artigo científico de um aluno de 15 anos. Ele falou sobre os números primos. O que ele sabe sobre os números primos? O que ele constatou sobre os números primos? Tem 2 páginas do artigo dele, bem legal. Depois eu mando para vocês darem uma olhada. É bem legal mesmo. Os inteiros, representados por Z, reúnem os elementos dos números naturais e os seus opostos, né? 1 menos 1, 2 menos 2. Então, obviamente, N é um subconjunto de Z. O N está contido em Z. Tá? Então, aqui, ó, subconjunto dos inteiros, vocês já viram, não nulos porque tem um asterisco, então menos infinito, sem o zero até o mais infinito. Agora, os inteiros não negativos, então, inteiros não negativos vai ter o zero até o mais infinito. Os inteiros, agora, ó, positivos e sem o zero. Então, olha só, o inteiro é o positivo, ou seja, não negativo. Sem o zero é do 1 até o infinito. Inteiros não positivos, né, que são os negativos. Então, de menos infinito até o zero. E os negativos ou não positivos, inclui o zero. Tá bom? Professor, por que aqui, ó, tem um detalhe? Por que aqui o senhor chamou de não negativo e aqui o senhor chamou de positivo? Pô, se o cara é não negativo, obviamente ele não é o positivo? Não, né? Porque tem o zero. Lembra que o zero, ele é não negativo e ele também é não positivo. Então, se eu só falo isso aqui, ó, conjunto dos números inteiros positivos, tá? Se eu não escrevesse isso aqui, e nem isso aqui, ó, conjunto dos números inteiros positivos. Então, você tem que saber que é 1 até o infinito. Eu não precisava escrever isso aqui tudo, é redundante. Se é inteiro positivo, é claro que não tem o zero, tá? Se é inteiro negativo, é claro que também não tem o zero. Ok? Isso aí é bom vocês terem também a ideia. Os racionais reúnem os números que podem ser escritos por P sobre Q, e claro que não pode ser zero, né? Todo número inteiro é um número racional. Então, o Z está contido em Q. Os irracionais, né? O conjunto dos irracionais são números que as dízimas não se repetem. Olha lá, o π, né? O epsilon, o número neperiano, que é o E. E importante ressaltar, né? As dízimas periódicas são números racionais e não irracionais. Tá? Eles são números decimais que se repetem após a vírgula. 1.333 é um número racional. Tá? Isso aqui não é dízima periódica, porque não é um período, isso nunca se repete. Não confundam isso aí, por favor. Por fim, os números reais, né, formado pelos racionais e irracionais. Então, os reais, ó, é a união entre os números racionais e os irracionais. Além disso, ó, N, Z, Q e I são subconjuntos de R. Mas observe que um número real, ele é racional.
ele não pode ser também irracional. Da mesma maneira, se ele é irracional, não é racional, tá? Isso quer dizer o quê? Eu tenho um número que é real. Tem um número que é real. Então, ele está aqui. Então, ele está aqui. O número real está aqui. Se ele for racional, ele não pode ser irracional. Da mesma forma, se ele for irracional, ele também não pode ser racional, tá? É só olhar pelo diagrama. Sobre o conjunto dos números reais, olha aí. Então, os reais não nulos, então diferente de zero, né? Os reais não negativos, então inclui o zero. Os reais positivos, então ele não vai incluir o zero. Não positivos, então ele inclui o zero. Negativos, ele não inclui o zero, tá? Lembra, o zero é não negativo e não positivo. Se está escrito que é positivo ou negativo, não é para botar o zero. Isso é muito importante. Pessoal, quem for seguir também a parte de provas, de fazer concurso, isso cai pra caramba, isso despenca. O cara vai ficar sempre brincando aí. Você vai fazer uma prova para a área de biomedicina e vai ter questão de matemática também. Questão para inverter matriz, questão para resolver um MDO. E aí ele vai brincar também com isso. Aí vai falar os não negativos. Aí o cara, porra, sair da questão facinho, vem um ponto, aí você tirou o zero, tá? Tem que incluir o zero. Ou então ele bota lá negativos, e aí você inclui o zero, mas se tiver escrito positivos e negativos, não vai incluir, tá? Agora, se tiver escrito não positivos ou não negativos, ele também tem que incluir. É importante que fique claro. Ok? Ficou alguma dúvida nessa parte aí? Alguém quer falar alguma coisa? Estamos ouvindo? sim, tranquilo. Tá tranquilo. Beleza. Essa parte é bem tranquila. Não tem mistério. Vamos lá, temos uns 10 minutos ainda para recapitular o que o professor já foi comentado. Também o professor falou sobre o intervalo, né? Intervalo, pessoal, é uma anotação importante, também cai. É legal vocês entenderem como é que é a anotação. A gente utiliza os colchetes, né? Ou os parênteses. O que significa o colchete aberto assim? Significa que o intervalo está literalmente aberto. Então, o aberto, você deixa sem marcar o pontinho, tá? Ele é dessa forma. Então, o intervalo entre A e B aberto, você pode escrever dessa forma, tá? X está entre A e B. Outra forma de escrever isso é assim, ó. A e B. Isso aqui é exatamente isso aqui. É a mesma coisa. O parêntese significa também que não contém, tá? Isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Não tem como colocar o parênteses ao contrário, tá? Isso aqui não existe. Mas o parênteses dessa forma, A, B, significa que está aberto, tá? Então, se eu colocar de 2, os números inteiros de 2 até 5. Então, é o 3 e o 4. Agora, se eu colocar os inteiros de 2 até 5. Então, é o 2, o 3, o 4 e o 5. Ok? E, claro, você pode misturar. Você pode colocar 2 e 3, né? Isso aqui é igual ao quê? Ao 2 e o 3. Né? Isso aqui é igual ao 2, né? E o 3, que é igual ao 2 e o 3. Beleza? Várias formas de escrever a mesma coisa. Isso aí também é importante vocês entenderem. O intervalo fechado, aí só tem essa forma mesmo com colchete. E aqui no conjunto tem o tal que, x pertencente aos reais, tal que, ou seja, de forma que o x está entre A e B, incluindo A e o B. Ó. Intervalo aberto à direita,
Então, ele é fechado à esquerda e aberto à direita. Olha só. Dessa forma aqui. Ele é fechado à esquerda e aberto à direita. E o intervalo aberto à esquerda, né? Ele é fechado à direita. Então, ele é aberto à esquerda e fechado à direita. Esses são os intervalos. Também não confundam, porque isso aí sempre cai. Então, resumindo, tá aí os números, né? A gente estuda números porque a gente precisa fazer contagem. Isso aí é importante. Continuando, representação dos números geometricamente. Isso surgiu porque a gente colocou, né, a contagem de forma gráfica. A gente fez uma medida, né, a gente criou uma régua há centenas de milhões de anos atrás e a gente colocou os números geométricos, esses números naturais, inteiros, racionais, numa régua. E como é que é essa representação? Como é que eu transfiro um número, um boi, um real, essa representatividade simbólica de forma geométrica, né? Como é que a gente consegue dar, então, vida às coisas abstratas? Por meio da régua, né? Por meio da reta. O que é a reta? Ela tem dois pontos distintos que são sobrepostos entre elas, que são sobrepostos na reta. A gente marca o primeiro elemento, que é o nosso zero, né? E o segundo como 1. Então, aqui a gente tem a criação da unidade. Tá? Então, a gente aplicou, aqui está a primeira aplicação do número, né? A segunda, a primeira foi para contar, e a segunda foi a ideia da geométrica, a ideia da geometria. A gente pode tomar o segmento de extremidade 0 a 1 e contar como uma unidade de medida. Aqui pode ser uma medida arbitrária. Uma unidade, vou criar uma unidade que se chama DA. Tá? Então, assim que existe a representatividade dos números. No número complexo, claro, né, gente? A gente não consegue fazer isso, que é um número imaginário. Olha lá, sendo o ponto P representado por um número real, dizemos que x é a coordenada de B, ok? X é a coordenada de P. E quando a gente tem o plano cartesiano, esse aqui está o ponto P, x é a coordenada abscissa, e o y também é chamada de ordenada, tá? Ordenada e abscissa. O ponto P tem coordenadas que são x e y. Pessoal, isso vai cair lá na frente, quando a gente estudar a parte de derivados, construção de gráficos. A questão pede para você colocar o ponto P. Aí o cara fala na prova, ele esquece, faz rápido, escreve assim, o ponto P. No ponto P, x igual a 2. Tá? E aí tá errado, porque o ponto ele tem que ter a abscissa e a ordenada, tá? Tem que ter x e y. Sempre isso é importante, tá? Então, olha só, toma a reta abaixo como exemplo. Menos 2 é a coordenada de A, 3 é a coordenada de B e 3 é a coordenada de C. Quando o P está à esquerda de 0, ela é um real positivo. Quando o P está à esquerda de 0, é um real negativo. Essas foram as nossas convenções. E aí surgiram, né, as medidas, né? E aí, por fim, o produto cartesiano, que o professor também já comentou. O produto cartesiano é para mostrar todas as opções possíveis de relação entre dois conjuntos. Né? Como assim? Ó, se eu tenho um conjunto A e B, vamos lá por parte. O objeto AB, em que A pertence a A e B pertence a B, recebe o nome de par ordenado, de primeiro elemento A e segundo elemento B. Ora, os pares eles serão iguais, obviamente, se o A for igual a C e se o B for igual ao D. Ficou meio estranho isso. O objeto AB. Como é que é isso? Vamos lá, vamos por um exemplo. Então, eu tenho o conjunto A com 0 e 1 e o B com 3 e 4. Como é que eu faço A cartesiano B? Então, a gente pega o elemento desse com o elemento desse, 0 e 3. Beleza. O elemento desse com o elemento desse, 0 e 4. Beleza. O elemento desse com o elemento desse, 1 e 3. O elemento desse com o elemento desse, 1 e 4. Ou seja, se você tem dois conjuntos A e B, a única relação possível entre eles é 0 e 3, 0 e 4, 1 e 3 e 1 e 4. Isso significa um produto cartesiano. Olha só. A igual a 5, B igual a 0, 1, 2. A cartesiana B é quem? 5 com 0, 5 com 1, 5 com 2. A cartesiana B. Aí, para vocês depois, né, treinarem em casa aí, quando eu mandar o PDF. Produto cartesiano entre esses elementos aqui. Então, por exemplo, do número 1 ficaria
1, 7, depois 1, 3, depois 1 e 5. Aí continua, né? 5, 7 e assim sucessivamente. Entenderam a ideia aqui do produto cartesiano? Fiz uma água aqui. Sim. Beleza. E aí, para finalizar, a gente fala aqui rapidamente sobre as relações. E eu vou deixar duas questões para vocês fazerem com os monitores aí. Se vocês não conseguirem, claro, a gente volta aqui. Vamos lá. A ideia do par ordenado e do produto cartesiano é mostrar o quê? Relações, né? A gente cria relações de um conjunto com outro conjunto. E a gente está falando isso porque vai chegar numa época, num tempo, que transformaremos a relação em uma função, né? Isso aqui, y igual a x ao quadrado, quando x vale 2, y é 4, 3, 9, 4, 16. Isso aqui, pessoal, é uma função, né? O elemento daqui chega aqui. Mas nem tudo é uma função. Por exemplo, o círculo, que o professor falou, x2 mais y2 igual a ao quadrado, quando a gente escreve y igual a mais ou menos raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, aí eu pergunto, isso aqui é uma função? Não é uma função, né? Para cada x aqui, ó, você tem um y aqui, e aqui você tem um outro y. Isso aqui, pessoal, é uma relação, tá? Uma relação porque mostra os lugares geométricos dos pontos que estão equidistantes do centro com o raio R. Isso aqui é uma relação. Então, antes de falar sobre função, a gente tem que falar sobre a relação. Então, ele é um subconjunto do produto cartesiano AB, onde o elemento x pertence ao A está relacionado ao elemento y que pertence ao B. O relacionamento entre os dois elementos é dado por um critério de correspondência. Tá? Isso aqui, essa relação, ela é definida matematicamente como um R, né, que está contido num produto cartesiano AB, que é exatamente o que está aqui, ó. Isso aqui está escrito em português e aqui com as regras matemáticas, tá? Então, olha só, represente graficamente. Vamos fazer relações. Eu tenho A cartesiano B, tal que x menor do que y. O A é isso. O B é isso. Quem é o A cartesiano B? Olha, A cartesiano B vai ser 1, 2, 1, 3. Depois temos 2, 2. Depois temos 2, 3. Depois temos 3, 2. Depois temos 3, 3. Esse aqui é o A cartesiano B. Quem é x menor do que y? Vamos lá. Ó. 1 é menor do que 2. 1 é menor do que 3. Esse não. 2 é menor do que 3. Esse não. E esse não. Ou seja, a gente tem o 1 e o 2. Aqui, ó. O 1 e o 2. A gente tem aqui, ó, o 1 e o 3. O 1 e o 3. Tá bom? E a gente também tem o 2 e o 3, ó, o 2 e o 3. Reparem que isso aqui é uma relação, né? Mas não pode ser uma função. Por que não pode ser uma função? Uma função, eu não posso ter um x, né, e 2 y. Isso aqui não pode. E é exatamente o que mostra aqui no nosso caso, o 1. Eu coloco 1 e aí deu 2. Depois eu coloco 1 e aí deu 3. Não tem como, né? A gente vai ver na próxima aula. A função, você tem que observar a função como uma caixa preta. Você vai colocar alguma coisa e vai retornar outra coisa. Eu não tenho como colocar 1 e ela vai dar 2. E aí, passa 10 minutos, eu coloco 1 e ela vai dar 3. Isso não pode. Tá? E aí eu peço para que vocês tirem o print, então, desse próximo slide, que é sobre conjuntos. É uma questão já antiga de prova, que é uma das aplicações da área de biomedicina, né? Então, por exemplo, vocês vão fazer aí com os monitores, se ficar dúvida, eles vão explicar para vocês de forma melhor, mas tirem o print, por favor. A primeira questão é essa. Eu tenho o conjunto P de todos os biomédicos efetivos em exercício no país. Aí eu tenho o P1, que são os biomédicos que têm 1 ano de experiência, até 1 ano. P2 tem até 2 anos. E P3 são os biomédicos que estão trabalhando que têm até 3 anos de experiência.
e assim sucessivamente. P10, o cara tem até 10 anos de experiência. Aí vamos lá, pessoal. Julgue o que está escrito aí, é para falar se está certo ou se está errado. A primeira assertiva é a seguinte, ele fala que o P é a união infinita de P1, P2, P3 ou P4, P5 até Pn. Você vai falar se está certo ou se está errado. O P2 é sobre o conjunto de P1. Porque eu achei muito bonitinho. Oi? Não ouvi. Desculpa. Eu acho que Carla, ela abriu o microfone sem Teu querer. microfone ficou aberto, hein, Carla? Desculpa. Então, vamos lá. Vocês vão falar o certo ou errado para a primeira assertiva, o certo ou errado para a segunda, tá? E o certo ou errado para a terceira. Lembrando aqui, quando vocês forem fazer com o monitor, que uma errada anula uma certa. Então, se você acertou essa e errou essas aqui, você anulou. Beleza? Façam com essa. A segunda é essa aqui, ó, para vocês fazerem com eles também. O controle de vacinação em uma creche indica que, dentre 98 crianças cadastradas, 60 receberam a Sabin, vacina Sabin. 32 foram vacinadas contra o sarampo e 12 crianças não foram vacinadas. Aí eu quero saber qual é o quantitativo de crianças que não receberam exatamente, ó, que não receberam exatamente as duas vacinas, tá? Exatamente. E por fim, olha, um X com um conjunto dos elementos naturais maiores que 10 e um Y com um conjunto de elementos naturais menores que 15. Ao enumerar os elementos do conjunto Z, que não são os inteiros, tá, pessoal? É só uma letra Z. Obtidos da interseção entre X e Y, qual é o conjunto que nós vamos obter? Tranquilo, né? Então, essa foi a nossa conclusão da aula. A gente abordou conjuntos e relações, tá? Diversos exemplos foram feitos aí para vocês entenderem o que é o produto cartesiano, o que é uma relação. A gente vai ver depois como é que se transforma em função. E as referências do livro, não sei se alguém perguntou, mas esses são os livros que nós vamos utilizar, preferencialmente esse primeiro aqui, de biocálculo, tá? E também o livro do Demana. Os monitores têm esse livro aí, se quiser pede para eles, ok? É isso aí, então a gente termina essa aula de hoje sobre conjuntos e relações. Nos veremos, então, na quarta-feira. Também vai ser o mesmo link, tá, gente? E eu que vou apresentar a aula de quarta-feira às 13 horas. Professor, okay? Você pode voltar no slide do exercício? Que acho que foi do Sim. segundo exercício que eu não consegui tirar print. Claro, claro. Por favor. Aqui. Tá. Obrigado, consegui. Beleza? Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse aqui é o terceiro, tá? Os monitores vão ver vão anotar aí quem resolver as questões, e aí vocês vão ganhar os pontos na prova pela resolução correta. Ok?